você acha que o maior causador dessa ansiedade hoje em dia? É diferente, cara, para o pessoal da geração Z e para pessoal de outras gerações? Então, esse é um papo que eu amo falar, assim. Eu converso muito com a minha avó. Minha avó, ela tem 85 anos inclusive, vou visitá-la semana que vem. Tem várias perguntas novas, assim, pra fazer pra ela. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante é que a minha avó, ela me relata, por exemplo, que quando ela tinha seus 20 e poucos anos, ela teve crises que hoje ela me falando são crises de ansiedade, com certeza ela teve crise de ansiedade, e ela foi na época internada no hospital psiquiátrico, assim, e tratada como louca, dopada, levou choque, ela passou um Caramba! período super difícil da vida dela. E era um Caramba! período em que, assim, ela era uma mulher super jovem, tinha sido tirada da família dela, né, pra morar com o meu avô, ela tinha sido taxada, né, meio que excluída da sociedade, do catolicismo, porque ela casou com meu avô, que era divorciado, ela tinha uma questão, assim, também de julgamento muito grande. Ela teve 5 filhos e ela tinha que criá-los sozinha, tinha muita pressão, muito trabalho. Então, assim, tudo que ela me relata, ela teve um esgotamento emocional muito severo. E teve crise de ansiedade, tinha até, tipo, desassociações, assim, ela saía dela e não conseguia falar, então, coisas que hoje em dia a gente vê e a gente sabe o que é, e na época não se sabia. Então, assim, existia um problema de saúde mental, com certeza, mas ela ali tinha um contexto muito intenso pra isso. Hoje em dia a gente vê pessoas com muito menos tendo crises muito semelhantes. A gente vê adolescentes, jovens, que às vezes têm muito menos problemas e uma situação, assim, às vezes que nem tem nenhum problema aparente e que tem crises como essa. Agora, a saúde mental, então já existiam problemas de saúde mental, mas eu acredito que eles eram vistos de outra forma, não tinha muito conhecimento. Eu também acho, pelo que a gente vê, né, que eram menos casos, pela circunstância que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, hoje em dia, a gente vê um caos, uma epidemia, assim, uma crise muito grande, porque a gente vive nesse mundo que a gente estava falando agora, né? Então, é muito difícil a gente conseguir, assim, enxergar a saúde mental tirando o contexto da sociedade. Então, a pergunta que você fez, né, se era muito diferente, se Gen Z se comporta muito diferente. Eles são muito diferentes, nós somos muito diferentes das gerações passadas. Eu e você ainda, a gente estava falando aqui antes, né, você tem quantos anos mesmo? 24. 24, eu tenho 29. A galera de 16, 17, 18 anos, eles ainda estão num momento ainda mais intenso, que é tipo, realmente a realidade deles é muito virtual. Eles vivem, a gente também, mas muito mais cresceram com rede social. Então, assim, é um contexto, até nesse livro que eu tava lendo, ele fala de 4 fatores que compõem essa realidade atual que faz ser uma realidade que nunca existiu na história. A primeira delas a gente falou que está conectado 24/7 com notícias do mundo inteiro. A segunda é viver a realidade das redes sociais quase como se fosse mais real do que o mundo real mesmo. A terceira, que Caramba, isso é pesado mesmo, faz sentido. a gente pode abrir e falar sobre isso, Aham. mas sim, eles vivem então muito mais a realidade virtual do que a real. O terceiro ponto que ele traz, vamos ver se eu vou lembrar tudo de cabeça, mas ele fala de uma crise muito grande de paternidade e liderança, que é aí é um assunto bem complexo, mas ele fala sobre a criação de filhos, como atualmente os pais eles estão muito perdidos na forma de criar filhos. Aham. Então a gente sai de um modelo muito autoritário para um modelo muito permissivo, muito negligente, o que já por si só também vai afetar a saúde mental. Total. São os dois extremos, né? A gente vivia num modelo totalmente autoritário de paternidade, depois um muito Muito aberto. aberto, tipo gentle parenting, agora se fala muito disso, mas aí tipo vai para um extremo Exato. muito, que aí a geração ainda atual, que são os meus filhos, né, que eles falam que é a geração alfa, e aí vai ser um caso a ser estudado, que são pais muito perdidos. A gente vai tá abrindo muitas coisas, Não, não sei se a mas gente vai conseguir fechar. vai Mas eu conseguir. falei de 3 pontos, né? Isso, tem Eu um não sei se eu quarto? vou lembrar. Tem o quarto. E agora, se eu for lembrando da nossa conversa aqui, eu volto a falar. Tem no meu celular, depois eu dou Ah, uma não tem olhada. problema. Mas assim, é uma realidade que nunca existiu antes. E por si só, isso já faz com que a saúde mental seja, assim, muito diferente do que era nos cenários passados, sabe? É engraçado isso, né? Porque talvez esse negócio da rede social só de hoje. Eu sinto que eu vivo muito assim, né? Mas eu acho que a galera que. Da geração Z mesmo, vive mais ainda. E esse negócio de olhar a rede social como se fosse mais real do que o real, né? Aquilo impacta muito mais ela do Uhum. que a própria vida real. Acho que é algo que o ser humano já fazia antes. Tipo,
o ambiente social já era meio isso, né? Quando a gente se unia com as Uhum. pessoas, a gente não se abria totalmente, a gente via só as coisas boas do outro, o outro só compartilhava coisas boas ali. Só que Sim. a rede social agora permite que a gente veja isso de 1.000 pessoas, de duas É, mil é isso que eu ia pessoas. falar. É que a comparação que você fazia antes num ciclo de pessoas que tinha um contexto muito semelhante com o seu, né? É, Tipo na escola. Agora, imagina a comparação de você poder fazer com pessoas de qualquer lugar do mundo, de circunstâncias financeiras e contextos completamente diferentes. E a gente se compara com absolutamente todo mundo o tempo todo. E a gente acha que isso é real, né? Então é muito perigoso, assim. As pessoas mais jovens que eu atendia, eu não atendia adolescente, mas assim, pegar pessoas assim de 17, 18, 19 anos, são pessoas que realmente, para elas, elas vivem muito mais no mundo das redes sociais do que no mundo real. Então as relações familiares são muito enfraquecidas. Né, tem essa distância geracional mesmo, a gente vê que tem uma dificuldade de se conectar com pessoas mais velhas, o que já causa muito isolamento da nossa própria geração. sim. Então é bem complicado. Cara, eu sou muito assim. É, Sim. então, tem que tomar cuidado. Quanto mais, assim, eu não sou do tipo, até porque eu sou super conectada, não é tipo, vamos se rebelar e não Ir ter pro rede mato. social, ir pro mato, é. Mas eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas que são importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, coisas muito simples, que é higiene do sono, tentar dormir mais cedo, tipo, se regular com o sol, com o ciclo circadiano, uma coisa simples, que é extremamente importante. E hoje a gente precisa, tipo, se esforçar muito pra fazer isso, né? É que era o normal, né? Que era o normal. Então, tipo, o normal é você querer ter boas relações com as pessoas ao teu redor, tipo, conversar com pessoas olho no olho. E a gente vai perdendo essas habilidades sociais, o que fica muito complexo, muito difícil. Interessante isso, né? A gente tá perdendo a habilidade social, cara. E que é Totalmente. o básico do que faz o ser humano ser o ser humano, né? Sim, você vai falar com um adolescente bem típico Gen Z, assim, tipo, 15, 14 Sim. anos. Ele muitas vezes não sabe ter uma conversa, tipo, olhar no olho, conversar. E aí é muito fácil para gerações mais velhas julgar, mas assim, eles estão sendo criados por quem? Se eles estão vivendo isso, falta muito, muitas vezes mesmo dessa paternidade que a gente estava falando, de pais mais presentes, pessoas que puxem essa coisa para a realidade. Eu tenho dois filhos pequenos, eu pretendo fazer várias coisas, não sei se eu vou conseguir, também é difícil, né, julgar, eu ainda não cheguei lá na adolescência, mas é muito importante, porque assim, senão a gente vai perder nossa humanidade, né, e a gente tá num mundo hoje, tipo, que se fala muito de inteligência artificial, eu sou super a favor, a gente tem vários planos com isso, e saúde mental, inclusive, porém, a gente não pode perder a nossa humanidade, aquilo que nos faz humano, a conexão humana, eu ainda acredito que é um fator de proteção da saúde mental muito importante. Não, com certeza é, né? Todas as pesquisas mostram isso, Exato, todos os relatos não tem mostram nem que isso. falar contra, né? É. Só que aí tem um fato, por exemplo, se as pessoas estão perdendo essa habilidade social e chega uma IA que é muito, que consegue, Boa. é muito boa em, em criar esse vínculo emocional, Sim, vai ser mais fácil você se se com- apegar com a IA do que com outro ser humano, cara. é um futuro bem estranho que nos espera. Assim, meu papel como psicóloga, eu tenho lutado pra conseguir manter isso, sabe? É muito interessante, assim, porque eu acho que sim, a IA vai conseguir fazer muita coisa legal, assim. Mas tem algo que acontece quando a gente tá, tipo, vulnerável com outro ser humano, assim, de verdade. Quando a gente se Verdade. conecta de verdade, que eu acho que é insubstituível, sabe? Aqueles momentos que eu tenho com meu marido, quando tá só nós dois na sala, quando a gente conversa, quando eu vejo que ele me entende, eu entendo ele. E é raro, eu acho que vai ser cada vez mais. E quem consegue encontrar isso com alguém, com um amigo, com alguém da família, com um parceiro, tipo, vai ser muito sortudo. Sim. Mas que tá na nossa mão a gente lutar pra manter isso, sabe?